Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui na programação da TVA e também da Rádio AL. Todas as edições do programa Fala Deputado você acompanha na internet, no portal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Jean Kuma, do PSD, que agora, em 2013, assumiu a presidência da Comissão de Proteção Civil da Assembleia. Uma comissão importante, né, deputado Jean Kuma, porque Santa Catarina tem vários desgastes relacionados às questões ambientais, enchentes, seca, tornados. O que o senhor pretende fazer agora como presidente desta comissão aqui da casa para o estado de Santa Catarina? Bom, primeiro cumprimentar todos os amigos telespectadores, uma alegria poder estar aqui, conversar um pouco com vocês, poder falar um pouquinho da nossa atividade parlamentar. Com certeza essa questão, primeiro com relação à Comissão de Proteção Civil, que todos nós conhecemos como Comissão de Defesa Civil, é a comissão que tem um papel fundamental, principalmente depois da criação da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Antigamente não existia essa secretaria. Hoje nós temos uma secretaria específica para tratar desses assuntos, que começou o seu primeiro secretário, foi o ex-senador Geraldo Altoff, hoje é o ex-prefeito Milton Obos. E essa secretaria tem um papel muito importante. E a Comissão de Defesa Civil justamente tem que trabalhar em parceria com essa secretaria, fiscalizando, verificando se ela está fazendo a atuação correta, mas não só nesse sentido. Nós queremos dar à Comissão de Defesa Civil um outro papel, além de fiscalizar e acompanhar o trabalho da secretaria. Nós estamos analisando a possibilidade de fazer, por exemplo, um treinamento em várias regiões do estado, tanto para a imprensa quanto para agentes comunitários, pessoas voluntárias no sentido de atuação no momento de crise. De o que fazer, né, deputado? Quando acontece uma catástrofe, por exemplo, todo mundo se apavora, todo mundo fica com medo, ninguém sabe exatamente qual é a postura que vai tomar. Então, eu acho que você fazer o treinamento, você fazer a orientação, você buscar dar às pessoas a informação de como elas devem agir no momento da catástrofe, no momento de uma enchente, no momento de uma situação de vendaval, por exemplo, é algo importante. Então, nós queremos trabalhar nesse sentido, no sentido de orientar, no sentido de divulgar, mas também no sentido, como eu falei no começo, fiscalizar o governo do estado para que ele execute realmente obras importantes. Vou te dar um exemplo. A questão do Vale do Itajaí. Todos nós sabemos que recentemente, há poucos anos, nós tivemos a maior catástrofe natural da história do Brasil. Né? Uma enchente com deslizamento, uma série de situações que, principalmente Blumenau e várias cidades do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Brusque, Itajaí... Foram várias mortes, né? Foi muito afetada nesse sentido. E a Comissão de Defesa Civil está acompanhando de perto o processo que está sendo feito da implantação de um radar meteorológico no Alto Vale, que vai proteger, que vai orientar, que vai dar informação para a comunidade do estado todo. Antecipar, né, Sim, deputado? Você vai conseguir antecipar com algumas horas a informação. E isso vai dar a possibilidade de reação para as pessoas. Além disso, nós estamos acompanhando também o processo licitatório que envolve a questão, por exemplo, da elevação das barragens do Alto Vale. É uma situação onde, com essa elevação, você aumenta a capacidade de armazenamento de água e você diminui o nível da altura da água numa enchente em cidades como Blumenau, Itajaí, Rio do Sul e outras cidades. Então, nós estamos preocupados, sim, na questão de orientar as pessoas, mas também de acompanhar as ações do Executivo, acompanhar as ações do governador Raimundo Colombo, no sentido de fazer algo concreto. E esse plano que envolve a elevação das barragens, que envolve o radar meteorológico, que envolve ações em Brusque, Blumenau, Itajaí... Questões das secas também, né, deputado? Pertence a um plano de mitigação de cheias. Né? Isso é importante. Na Secretaria de Agricultura, existe a questão que envolve já diretamente a seca, que nós também vamos acompanhar. E na assistência social, existem recursos previstos para a construção de cisternas, que também é importante para várias pessoas. Então, são várias ações, tanto na Defesa Civil, quanto na Secretaria de Assistência Social, quanto também na Secretaria de Agricultura, que envolvem a questão da Defesa Civil como um todo, a proteção civil, e que nós vamos acompanhar de perto. Por isso, essa Secretaria, ela tem um papel fundamental para garantir a tranquilidade para os catarinenses. Lembrando que essa comissão é bem jovem, né, deputado? Exatamente. Eu sou o segundo presidente. O primeiro presidente foi o deputado Kennedy Nunes. E agora eu assumo a segunda presidência dessa comissão. Apesar disso, ela é permanente, né? Ela é permanente, mas, na verdade, o que motivou a criação dessa comissão permanente? Foi a própria criação da Secretaria de Defesa Civil. Então, você criou uma política estadual de defesa civil, com ações diretamente vinculadas a uma secretaria, e o governador, além da sensibilidade
sensibilidade de criar essa secretaria, ele também teve a sensibilidade de implantar programas de proteção civil em outras secretarias, como é o caso de exemplos que eu citei da assistência social e da agricultura. Então, são exemplos concretos e, por isso, teve a importância fundamental de criar essa comissão permanente. Deputado, por falar em criação de comissões e de outras ferramentas que possam possibilitar, né, o desenvolvimento de Santa Catarina, o senhor apresentou um requerimento para criar uma frente parlamentar em defesa do setor têxtil de Santa Catarina. É isso mesmo, deputado? Exato, em que pé está para o telespectador em casa? Na verdade, como é que funciona uma comissão dessa, né? São duas questões diferentes. Acho que eu até queria deixar claro para o telespectador, para quem está nos acompanhando, de que uma comissão permanente é aquela comissão que trata das matérias afins do Poder Executivo, matérias afins do Estado de forma permanente. Ou seja, sempre vai existir essa comissão e ela vai analisar de forma permanente vários assuntos e várias matérias. Quando nós criamos uma comissão específica para tratar de um assunto, como foi a proposta dessa comissão do setor têxtil, nós estamos analisando uma conjuntura momentânea e criando uma comissão que tem um prazo determinado, ou seja, até o final do mandato, essa comissão ela vai estar ativa. Acabando o mandato dessa atual legislatura, desses deputados atuais, se extingue a comissão e aí, para que ela voltasse a trabalhar, tem que se criar novamente no próximo mandato. E esta comissão não demanda nenhuma estrutura na casa. Na verdade, ela é coordenada pelo deputado que fez a proposição. Então, nós fizemos a proposição da criação dessa frente parlamentar em defesa do setor têxtil, porque o setor têxtil hoje movimenta de forma muito forte a economia catarinense. E hoje nós temos cerca de 170 mil trabalhadores vinculados diretamente ao setor têxtil. Ou seja, é muita gente trabalhando numa facção, é muita gente trabalhando numa indústria, né, na questão da confecção, na questão da tinturaria, da produção da malha. Estampas, ou seja, o setor, né, a gente está aqui, tem a nossa roupa, tem todo o teu vestido, conjunto, tudo né? isso foi produzido nesse setor. Né? Então, o setor têxtil envolve muita coisa e nós temos que trabalhar no sentido de proteção, não especificamente da indústria, mas o foco desta comissão é trabalhar a questão da proteção do setor como um todo, da indústria e das pessoas que estão empregadas nessas indústrias ou no comércio. Né? Você pega muitas vezes uma indústria que vai produzir a malha, ou você vai pegar uma facção com 10, 15 costureiras ou com 5 costureiras que vai fazer a costura da blusa, a costura da roupa. Ou você pega, às vezes, alguém que vai fazer cama, mesa e banho, ou um próprio lojista num centro comercial que vende confecção. Então, existe uma cadeia produtiva muito grande. E a ideia é fazer com que nós possamos criar e discutir com a Secretaria da Fazenda, discutir com o governo do Estado, políticas públicas voltadas para esse setor, no sentido de melhorar a questão da qualidade do emprego das pessoas, garantir a manutenção do emprego, mas tentar de alguma forma também reduzir a carga tributária para que o empregador possa pagar um salário melhor. E para incentivar a produção também, exatamente. Né, deputado? Você aumenta a cadeia como um todo. Então, esse é o nosso objetivo nesse fórum permanente, de poder discutir essa questão. Hoje, o setor têxtil ele tem uma dependência muito grande e uma concorrência muito grande com relação à questão da importação. Da importação, né, deputado? Na verdade, houve uma queda, né? Porque Santa Catarina já foi muito reconhecida, muito mais forte nesse aspecto. Blumenau, Brusque, toda aquela região já foi muito mais reconhecida neste setor. E hoje, com essas importações, né, produtos de outros países e de outras regiões, acabou declinando um pouquinho todo esse desenvolvimento, Sim, né? Sim, porque você tem justamente essa concorrência desleal. A concorrência desleal, né? O Brasil considera a China, por exemplo, um parceiro de comércio, mas as regras trabalhistas na China são totalmente diferentes das regras trabalhistas no Brasil. Então, apesar dos dois países se considerarem no mercado parceiros, mas a conduta e as regras de trabalho são totalmente diferentes, o que considera que acaba gerando uma concorrência desleal. Porque a carga tributária na China e o peso do custo da mão de obra, a tributação em cima da mão de obra na China é muito inferior à tributação aqui no Brasil. Então, você acaba buscando uma concorrência desleal. Lá na China, o produto não tem esse custo de impostos e aqui tem. E ele entra por um preço muito mais baixo. Então, automaticamente, você acaba tirando postos de emprego com a questão da importação. E aí nós temos que trabalhar no sentido de tentar criar, pelo menos no governo do Estado, alguma condição estratégica para esse setor. Já tem hoje uma situação favorável, mas nós temos que ampliar essa questão, tornar mais estratégico ainda a questão do setor têxtil.
Primeiro porque é um setor forte da economia. Tradicional, tradicional. né? Mas tem um outro aspecto também que é muito importante. É um setor que, quando você consegue constituir a cadeia completa do produto, ele emprega muitas pessoas. Né? Em vários setores você não tem a quantidade de pessoas envolvidas na produção final do produto como você tem no setor têxtil. Muita coisa pode ser automatizada, mas o setor têxtil ainda depende muito de mão de obra. Você vai fazer qualquer peça mais elaborada do vestuário, você precisa de mão de obra qualificada. Então temos que aperfeiçoar a questão da carga tributária, aperfeiçoar a questão, por exemplo, da capacidade de treinamento, buscar junto à Fiesc, buscar junto ao setor produtivo, melhorar a questão do treinamento das pessoas, para que as pessoas realmente possam se sentir valorizadas no processo. Mais capacitadas para acompanhar todo o ritmo mundial, né, deputado? Então acho que tem que trabalhar hoje. Você dificilmente, eu pego alguns exemplos, e a gente roda muito, em Blumenau você dificilmente consegue ocupar todas as vagas que tem, por exemplo, para a área da costura, porque as pessoas querem ficar mais no escritório trabalhando. Aí você vai para o interior... ficou desvalorizado, né? E aí o interior tem muitas facções, mas com uma estrutura muito precária. Então essa realidade nós temos que trabalhar para tentar melhorar e mudar. Deputado, só antes de encerrar, essa frente parlamentar conta com o apoio de outros membros, né? De outros senhores deputados. Como é que funciona nesse caso? Cada bancada, cada partido aqui na casa tem que indicar um membro para fazer parte desta comissão. Então, agora nós tivemos a indicação de todos os membros. Nessa semana, nós vamos fazer a reunião para fazer a constituição oficial do Fórum Permanente, definir quem vai ser o vice-presidente, o presidente, quem vai coordenar o processo e de que forma nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, ou seja, as primeiras ações, como nós vamos buscar o envolvimento do setor no processo, como nós vamos buscar o envolvimento do governo do Estado nesse processo, para que a gente possa realmente discutir o assunto. Deputado Jean Kuma, presidente da Comissão de Proteção Civil aqui da Assembleia, muito obrigada pela sua presença. Volte ao programa Fala Deputado sempre que desejar. Eu que agradeço a oportunidade, e me colocar o gabinete à disposição de todos, aqui trabalhando nessa casa, também sempre presente nos municípios, conversando com as lideranças, ouvindo as pessoas. Acho que esse é o trabalho do parlamentar, esse é o trabalho do deputado estadual que nós gostamos de fazer e que a gente tem o maior carinho em poder ajudar as pessoas quando realmente as pessoas precisam. E o deputado tem esse papel, intermediar, cobrar no governo do Estado as ações que tem que acontecer, reivindicar. Nós temos várias ações importantes para a região do Vale do Itajaí, para todo o Estado de Santa Catarina, e o nosso papel é cobrar para que essas ações saiam do papel e se tornem realidade para melhorar a vida das pessoas. Obrigada, deputado. Eu conversei com o parlamentar, o deputado estadual Jean Kuma, do PSD. Outras informações você acompanha na nossa programação. Até mais.